súmula 331, seria até um pouquinho atécnico a gente falar que ela se tratava de uma regulamentação. Porque, obviamente, aquilo se tratava de um entendimento que a Justiça do Trabalho tinha sobre as possibilidades de terceirização. Na verdade, quando começou a se questionar, e lá atrás a gente tem que lembrar que a gente tinha uma economia fechada. Então, a pluralidade de atividades econômicas era muito pequena. Então, se terceirizava ali serviço de limpeza, o serviço de segurança, vigilância, porque a nossa economia ela era muito fechada, nós não tínhamos um pool de empresas. Então, foi ali um pouco que começou essa possibilidade. E aí, ao se questionar se isso era possível ou não, o tribunal fez uma súmula positiva de que podia. E colocou essas atividades meio porque eram essas naquele momento que estava sendo analisado. Mas começamos a ter, a partir de então, com a abertura econômica, pluralidade econômica, complexidade das atividades econômicas, mais especialização, mais especificidade, uma ampliação da interpretação dessa súmula. A partir daí, diante de tanta insegurança jurídica que passou a ter, viu-se a necessidade de haver uma regulamentação. O que não mudou? Gente, a CLT não mudou. Então, artigo 3º. Se você tem subordinação, pessoalidade, onerosidade, essas coisas continuam iguais. Mas mudou a questão, então, da terceirização de atividade fim e meio? A lei não faz distinção sobre o que é terceirização de atividade fim e meio. Então, na nossa opinião, de fato, todas as atividades podem ser terceirizadas. A lei não fala, a empresa poderá terceirizar sua atividade fim. Primeiro, porque não tem conceito de atividade fim e atividade meio ali dentro da lei, exceto no caso do contrato de trabalho temporário. Mas ela diz o seguinte: terceirizar não gera vínculo de emprego entre o empregado da empresa prestadora e a contratante, qualquer que seja o ramo de atividade. Então, quando ela dá qual é a consequência da terceirização, a consequência é a não relação de emprego. Então, quando a gente faz a construção jurídica, se fosse proibida a terceirização de atividade fim, eu tinha que ter uma penalidade. E essa penalidade tinha que estar expresso, a penalidade não está. Ou dizer, terceirizar atividade fim gera vínculo de emprego. Então, a gente não tem isso, a gente tem o contrário, a gente tem uma consequência que é a não relação de emprego. Então, dizer ainda que a terceirização de atividade fim não está pacificada em razão dessa norma é a mesma coisa que dizer que vai proibir a terceirização de atividade fim sem consequência. Porque se eu não puder terceirizar a atividade fim, qual que é a consequência? Não gera vínculo de emprego? Então, não vou terceirizar e não tem propósito. Então, não faz muito sentido o que muito vocês têm ouvido aí de que a lei não trouxe claramente a questão da terceirização, mesmo porque ela não trouxe uma penalidade, ela trouxe que não existe a consequência. Então, esse é um ponto muito importante, fundamental na análise dessa questão. O que não mudou também? Culpa em ir ligando e vigilando. Gente, isso é uma construção de entendimento da Justiça do Trabalho e ela não vai mudar. Então, se a gente tiver uma empresa que ela não tem, de fato, uma robustez empresarial, de que existe ali um cheiro de que ela é mera intermediadora de mão de obra, vocês correm o risco, sim, de ter essa terceirização descaracterizada, independentemente da questão ser atividade fim ou meio. Então, a escolha dos seus parceiros é muito importante. E ver se seus parceiros estão trabalhando corretamente dentro das normas. A lei ela fala que os serviços eles têm que ser específicos e determinados. Quando ele traz esse ponto dentro da terceirização, ele está nos dando um sinal de que nós devemos escolher empresas com robustez empresarial e talvez não uma tradição tão grande, mas pelo menos uma tradição de um ânimos empresarial, de se prestar um serviço e não ser mero intermediador de mão de obra. Ele tem que ter a vontade de exercer uma atividade. E isso é muito importante.
É um pouco diferente daquela questão da especialização, que quando a gente falava da especialização no passado era o know-how, né? Aquele que detém um know-how. A gente está falando não, a gente está falando aqui daqueles que têm efetivamente uma prestação de serviço e não uma intermediação. Outra questão que não mudou, a responsabilidade aqui ficou subsidiária. Lá naquele outro projeto, a gente falava que ia ser solidária, né? E era uma salvaguarda que muito se pedia em troca da aprovação da terceirização. Aqui não, aqui ela ficou subsidiária, não teve nenhum tipo de modificação.